Caleb, preocupação novamente, até por conta da pandemia, e eu vi e conversei com alguns idosos com relação à realização da perícia. Esse é um dos assuntos. Perícia do INSS. E a reforma do INSS, da Previdência, né, Deus completou um ano em novembro de 2019, trouxe uma série de mudanças para o brasileiro conseguir a aposentadoria e mudou regras para pedir aposentadoria e pensão em 2021, inclusive. Advogado especialista em Previdência, doutor Michael Matoso, está com a gente. Primeiro, a questão da perícia. O que está acontecendo que as pessoas não conseguem realizar a perícia? Primeiro, por causa que não pode comparecer no presencial. Depois ficou para ser virtual. Também não deu certo, doutor? Bom dia. Bom dia, Caleb. Bom dia, Dilson. Exatamente. A questão da perícia está bem complicada no INSS aqui. Olha que é âmbito nacional, tá? O que aconteceu desde o ano passado? Já havia uma repressão assim, de benefícios no INSS que vinha vindo desde 2018. É um acúmulo da análise de benefícios, teve até ações na justiça contra o INSS, mas com a pandemia estourou tudo de vez, fechou tudo, né? E os benefícios não foram mais analisados. E em questão da perícia em si, foi feita aquela medida provisória que você poderia mandar todo o atestado pelo sistema do meu INSS e era liberado automático, sem perícia, o valor do benefício em um salário mínimo. E isso durou, se não me engano, foi até setembro, outubro, com o retorno gradual das perícias. O problema é que, assim, na prática, não voltou, né? Continua aquelas filas, a pessoa chega no INSS para ser atendida, chega lá, remarcado para daqui 30 dias, daí eles dão o comprovante, volta daqui 30 dias, e assim está lidando com o INSS desde setembro, mais ou menos, setembro, outubro. E isso, infelizmente, olha, se não se tem um advogado especialista para ajudar essas pessoas, eles não vão conseguir, porque nós também não conseguimos ninguém do INSS para falar sobre o assunto e dar uma orientação, a não ser advogados profissionais na área como o senhor. O problema disso é que às vezes até advogado se perde, porque assim, já aconteceu comigo no escritório mesmo, eu tava com um monte de perícia designada para alguns clientes meus, eu chegar na frente do INSS com o cliente, não tem perícia mais hoje, e faz o quê? Daí você começa a fazer vídeo gravando que estava dentro do INSS e manda para a justiça analisar, para ver o que um juiz designa. Daí vamos para outro problema agora, vai chegar na justiça, vai ter que designar a perícia, os fóruns ainda estão fechados. Eu sei que eles estão trabalhando, tudo de forma remota, mas as perícias estão sendo realizadas, a maioria de forma remota ou por WhatsApp. Daí a perícia tem todo um caráter técnico e feito de forma correta, tem gente que não gosta, daí você fica naquela situação. É uma situação muito, muito delicada mesmo, sabe? Doutor Maicon, bom dia, é o Caleb falando agora, e muitas vezes também a reclamação que nós recebemos aqui é da superficialidade da análise do médico perito, não é verdade? A pessoa tem problema de saúde, aí a gente acompanha e conhece, inclusive, pessoas que não têm necessidade de recebimento de uma aposentadoria, um auxílio relativo à doença, ou talvez a outra comorbidade, mas pessoas que têm necessidade passam pela perícia e por falta de uma análise profunda, leitura dos documentos, dos laudos médicos que são apresentados, a pessoa acaba não obtendo esse direito, doutor Maico. Não, isso eu concordo contigo inteiramente, tá? Já tive alguns casos assim, extraordinários de, por exemplo, eu ter um cliente meu que perdeu uma perna, motorista de caminhão, perdeu uma perna, ele foi fazer a perícia, o médico, quando ele trabalhar, porque ele podia mexer os braços. É nesse nível, INSS. Então, assim, é um absurdo mesmo, mas só que isso aqui não envolve a pandemia, isso aqui já vem de anos, a briga com o INSS é uma situação que, olha, é complicada faz tempo. Quando alguém se revolta lá fora e xinga e fala, briga e bate na mesa e acontece aquela coisa, e daí, né? O culpado aí a culpa é do paciente que não foi paciente, que acabou fugindo do bom senso, né, Adilson? Mas é uma revolta muito grande, realmente uma situação bem complicada. Não, e assim, com a questão da reforma, que até vocês comentaram no começo, a situação fica um pouco mais complicada ainda, porque a reforma foi necessária, não fazia mais sentido você ter uma regra de 30 anos atrás aplicada para a realidade de hoje. Então eu concordo que a reforma foi necessária, mas a questão é que a transição está muito complicada agora. O sistema de pontos está complicado da pessoa entender. Os sistemas de pedágio, que tem 2 pedágios agora,
também está complicado de conseguir entender. Fazer todo esse sistema de cálculos do INSS não está uma situação simples nem para advogado, quem dirá para cidadão comum, né? Pois é, doutor. E como é que vai ficar também a questão da entrada para aposentadoria esse ano? Tá, ainda vai seguir assim algumas regras de transição, né? A regra geral do INSS hoje é a idade mínima, 65 para homens, 62 para mulheres. Mas tem as questões das transições, que são da regra antiga, antes da reforma de 2019, para a regra de agora. Nesse sistema de transição, você começa a calcular o benefício por pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, tem que ter uma pontuação mínima para poder atingir o requerimento do benefício. Então, uma situação que já mudou de 2020 para 2021, que nessa soma dos pontos passou para a mulher de 87 para 88 pontos mínimos e de 97 para 98 pontos mínimos para homem, pelo sistema de pontos. E tem a situação que é um pouquinho mais individual de cada um, que vai ter que fazer uma análise das questões de pedágio. Pode ser feito um pedágio de 50% ou pedágio de 100% para aquelas pessoas que estavam prestes a se aposentar. Então, antes da reforma, quem estava ali era 35 anos para o homem se aposentar, por exemplo, tá? 35 anos para o homem se aposentar. Se ele estava com 33 e teve a reforma, ele só paga o pedágio, estava já quase em vista aposentar, que pode ser de 50% ou de 100% do tempo que faltava para conseguir se aposentar. Que coisa, né? O Adilson mesmo estava para se aposentar, né, Adilson? E aí prorrogou. Com 32 anos de contribuição estava. Esse ano está indo para 33. E agora já era, né? Teve uma modificação. Tem tem pergunta aqui do nosso ouvinte, doutor Maico. A Lorena, bom dia, quero saber também sobre falecimento de pessoas, né? O marido faleceu e a esposa ainda não recebeu a pensão. Como dá entrada, como que é esse processo? É demorado, doutor Maico? Tá, as questões dos benefícios do INSS hoje já melhorou bastante. Hoje você tem todo o portal do Meu INSS, que é um aplicativo que você baixa do governo federal, faz todas as autenticações nele. Ele não tem uma certa instabilidade, assim, por exemplo, desde quinta-feira tentando lidar com ele, para alguns clientes não está muito fácil, mas ele, a princípio, ele facilitou bastante a vida das pessoas. Você faz praticamente tudo online hoje, manda tudo por fotos, documentos, nem precisa mais ir à agência. Só que ainda tem a questão da demanda dos benefícios reprimidos. Eu olhei uma pesquisa ontem, saiu um dado do Ministério da Economia, se eu não me engano, que ficou mais de 1.700.000 benefícios de 2020 para ser analisados em 2021. Então, quase 2 milhões de benefícios ainda ficaram para trás para ser analisados. É muita coisa. O Jonilson aqui falou pra gente que ele, né, fez cirurgia no joelho numa terça e a perícia era numa quinta. Ele foi lá com a perna imobilizada, foi negado, entrou na justiça, faz 2 anos isso e nada. Uhum. É difícil, né, doutor? Nosso tempo também tá passando rápido demais aqui, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco e em uma outra oportunidade vamos conversar mais sobre isso, que tem tanta gente precisando que realmente a gente precisa abordar esses assuntos. Não, e com certeza, eu estou sempre à disposição. E realmente essas questões da reforma previdenciária pegou muita gente de surpresa mesmo. Doutor Maico Matoso, advogado especialista em Previdência. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado.